Estamos de volta para a terceira rodada. Será que vamos ganhar 3 seguidas? Não foi dessa vez. Esse garotinho tem 2.200 de elo. O moleque é o mais forte do bar e ele joga a defesa boba. Apostamos no setup do panda da atrapalhada, pulando o cavalinho para C3 e fazendo o setup de fianqueto do juicer. Sabemos o que fazemos. O tic-tac do relógio não preocupa. Damos premove como o Ricardo. Ele realmente pensa que é um caru. Enfim, juicer, gordão, bateria já alinhada. Primeiro empurramos o peão para o cavalinho não pular e depois alinhamos a bateria tentando colocar o juicer em H6. Ele viu, talvez eu tenha feito o rock cedo, o juicer vai ficar ali e ser um problema. Ele nos ignorou, colocamos o cavalinho porque dissemos que devagar e sempre é o caminho. B5 chegando, todo mundo só dando premove. Tic, 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 nada de jogo da velha, de qualquer forma. Você quer trocar o juicer, avançar o peão H, abrir a coluna H e massacrar o rei porque o panda diz para focar no pirulito. E agora ele tem que pensar, capturar ou não capturar. Nessas situações, o Fish sugere capturar e pular com o cavalinho para G4 para expulsar o gordão, mas como temos o peão em H3, não é possível pular. Agora ele precisa achar uma forma de fazer algum ataque na ala da dama para compensar a fraqueza na ala do rei. Já providencia reforço cedo para o garoto. Agora queremos empurrar o peão para a borda, mas o problema é que o cavalinho pode pular, então jogamos o lance duvidoso, peão em F3, impedindo as travessuras do peixinho pulador. O peixinho não gosta porque as pretas conseguem romper o centro, não romper, contestar o centro. Nos faz a pergunta, o que estamos fazendo? Mostarda, ah não, esse setup do panda da atrapalhada não funciona contra jogadores experientes que não perdem a calma. Eles sabem que só precisam manter a calma e empurrar o peãozinho, desafiar o centro. Existe um grande ditado, se você ataca pela ala tem que romper o centro ou algo assim. Se o rei está preso no centro, rompa o centro. Alguma vovó disse isso, não lembro. Vovós ficam tagarelando dia e noite, mas nosso plano é simples. Avançar o peão H, abrir a coluna H e atacar. Vamos jogar tudo em cima do garoto e torcer para ele afundar. Tomar com o peão ou com o cavalo é ruim, todo mundo está mal. Talvez o peixinho quisesse capturar com o peão da coluna D. O gordinho não terá um final ruim, mas não queríamos trocá-lo. As pretas estão um ponto melhores. O peão em B2 está caindo e não ganhamos a torre em F, porque a de A também está ameaçada. Sacrifício técnico de peão. É um tomate inteiro, mas vamos chamar assim. Temos 5 minutos no relógio e ele gastou uns 90 segundos. Beleza? Esse não era o caminho que o peixinho faria. Tipo, só troca o cavalinho, troca o suquinho, faz o rock e vai para uma posição simples e aceita igualdade. Você vacilou, ele vacilou, todo mundo vacilou. É disso que se trata o xadrez rápido, não é jogar xadrez, é quem vacilar por último que perde. Beleza, pegamos. Um pouco de limonada. O peixinho não está caindo nessa. O gordinho avança, o peão em B2 está caindo, você não pode fazer o rock curto. Você quer empurrar o peão para C3, mas talvez tenha algum lance intermediário. Primeiro capture o suquinho, depois expulse o gordinho e faça o rock longo, pois ao capturar o suquinho o peão em D3 cai. Percebo que sempre faço algo ruim quando penso, então talvez a gente simplesmente não devesse pensar num jogo de pensar. Por que estamos pensando, afinal? A gente estava jogando tão bem até agora, mesmo tendo perdido alguns peões, alguns pegaram um pouco de mostarda, tipo, todo lance estava indo bem, e agora a gente perdeu 1 minuto da nossa vantagem de tempo. Ah, a gente captura o suquinho, o peixinho diz. É o grande lance. Acho que deveríamos pensar de vez em quando. A pergunta é, rei ou dama captura? Achei que ele usaria o rei e eu avançaria o peão H. Capturando em B2 poderíamos rocar e atacar, mas ele capturou com o gordinho. Fiquei surpreso e fizemos o rock. É um tomate puro, pois o peão em B2 está morto. Eu pensei que era só um peão, mas você sabe o que dizem, um peão é tudo o que você precisa para ser feliz na vida. Ele ficou surpreso, tipo, o quê? Tem só um peão de graça e ele não tem peças para atacar. Posso pegar e sair correndo. Está perdido. Esse garoto é burro? Sim, é o giga burro, então faz sentido. Agora avançamos o peão H5, 5 sem torre na coluna H. Misturamos os planos, talvez fosse melhor rocar grande, salvar o peão B2 e depois atacar. Fomos pelo caminho curto e esquecemos que o longo é melhor. Todo mundo sabe que o longo é o certo. Foi um momento de confusão mental, pode-se dizer assim, porque na minha cabeça o cérebro nos disse. O cérebro do hack disse para ir pelo longo, mas a mão ficou tipo, isso é longo. Não, isso não é longo. Então, puf, entendeu? Colocamos todos os ovos no peão de H6 e com o grandão em F4 ou F6 numa cesta de ataque dos sonhos. Parece assustador, ele está em pânico, só tem 2 minutos e 35 segundos, mas o jogo ainda está com ele.
Ele pode dar um cheque fraco de D4, colocar o rei em S2 e a dama em E5, com vários cheques. Nosso rei não tem ursinhos de pelúcia para se esconder. Não podíamos ir de torre porque a torre caía. Agora ele quer capturar o peão com cheque, é hora de empurrar o peão. Ele não vai cair porque o grandão vai proteger, mas é muito difícil criar qualquer tipo de jogada pra gente. A única coisa boa pra gente nessa posição seria o peão em C6, sempre ameaçando aquelas maluquices de mate com o grandão em G7. Parece assustador, diz Peixinho, mas não é assustador o suficiente. Mas, como humano, eu tinha fé na minha posição, especialmente com 2 minutos no relógio do meu adversário. Mas se a gente só vai jogar Londres, por que estamos entrando nessa defesa boba? Perder o peão B2 foi problemático. F, tudo bem, isso impede algum tipo de cobertura para o garoto. Fish não gosta disso. Queremos dobrar as torres em F, mas a torre em A está pendurada, então talvez avançar o peão para C3 ou colocar a torre na coluna aberta. O que fazer? A posição é tão complicada que é difícil bolar qualquer plano que faça sentido. As pretas estão surpreendentemente bem e não temos tantas peças menores restantes porque só o bispo está lá, e ele também está só descansando. O tempo está passando, estamos com 3 minutos, a vantagem no tempo não está lá, mano, não está tão rápido. Estamos coçando a cabeça pensando no que fazer? Cocos tristes, restam 2 minutos e 50, cocos tristes e deprimentes, acho que está na hora de irmos com tudo. Fomos de C para D tentando algo, mas B está irritante porque agora não podemos pegar D. Ele pode pegar C antes, depois D e perdemos o peão. O lance B4 foi bem problemático e acabou com nossos planos. Ele ainda jogou em 1 segundo. Agora estamos tristes, devemos colocar a torre em C1 para salvar o peão, pois não queremos tomá-lo. O bispo pode ir para A6, B7, e todas as peças dele estão entrando no jogo. Estamos com problemas. Ele pensa em jogar o bispo para A6. Pressiona D3, queremos capturar B4, mas ele recupera depois. Com a torre não pressionamos o peão. C5 está protegido. Nossa torre parece ativa, mas não está. E toda a vantagem de tempo se foi. 2, 2, 2 pra gente, 2, 0, 2 para ele. Tem 2 demais nesse placar. Eu estava esperando que ele pegasse o peão para a gente colocar a torre na C7, mas era blefe, e eu não sei. Talvez a gente coloque a torre em C3. Tentar dobrar na coluna C. Eu preciso de algum lance tipo D4 ou algum lance tipo E5 para ativar o bispo, mas isso não vai rolar. Ele pensou em capturar com o peão, mas decidiu que o melhor é manter simples e capturar com a torre. Vou colocar a torre na coluna D, fazer travessuras cravando o peão de D3. C4 tá vindo, E4 vai ficar fraco. Ele não tem plano. Tentamos dobrar torres na F, também descravamos o peão de D3, então pode avançar ou fazer algo, ou só provocou mesmo. Precisamos salvar o peão porque ele está morrendo. Não temos tempo para dobrar na F. Quando D3 cair, E4 cai e tudo desmorona. 2 minutos pra gente, 96 segundos para ele. Temos uma pequena vantagem de tempo, mas o cara é um jogador amarelo de alto nível. Ele não vai se borrar quando chegar numa daquelas loucuras de apuro de tempo, porque ele tem uma ideia insana. Simplesmente avançar o peão para C4, fazer a ação Pepe, sabe, colocar pressão na peça cravada e o peão em D3 vai desmoronar. E esse não é o único problema, ele pode capturar com um peão, e esse peãozinho vai ficar a 2 passos de virar a damona. Não, estamos com um grande problema. Nossa sequência de vitórias não vai continuar. Nada de hat-trick pra gente. Problema sério mesmo. O que fazer? Correr, dama, correr! Não, a gente cutuca o peão em E6, que tá defendido. Como diria o Fish, isso não serve pra nada. A dúvida é, capturar com a torre ou o peão? Capturar com a torre força troca de torres. Como diz o panda dos erros, com vantagem de material, troque o máximo possível. Capturar com o peão é bom porque é um peão grátis e você pode tentar ganhá-lo. E4. Ele tem várias opções e está claramente hesitante. Ok, capturar com a torre é o jeito que jogamos. Ele captura. Mano, 2 peões a mais é completamente ganho? Precisamos de um milagre para usar o peão bobo em H6 e ameaçar alguma trapaça na esperança de ele errar. Será que torcemos por isso? Como o gordão entra? O gordão vai para B4 querendo ir para E7, talvez um mate em G7? Mas, mano, dá para usar uma torre ou qualquer peça para dizer aqui não entra. Ele tem um peão bobo em D3 correndo para a Terra Prometida, o que sempre vai ser problemático. Nosso rei tá fraco, mas ele sente a pressão.
A posição não acabou, mesmo que o peixão diga que tá -3 e completamente ganho com 30 segundos no relógio. Aquele peão bobo sendo um verdadeiro problema e Fed querendo festa. É por isso que a gente diz que Fett tem que ficar dentro de casa, mostarda e de alguma forma tá igualado assim mesmo. A posição virou. A gente vira a posição do xadrez como se estivesse virando hambúrguer no McDonald's. Mano, ele é o campeão de virar. Ele não gosta disso, ele fica tipo, o que está acontecendo? Era pra eu estar de boa, mas isso não é um navio, não é um navio. Mais um, mais um. Fed falou que a entrada era proibida, mas vamos entrar assim mesmo e estamos um tiquinho melhores. Segundo Fish, mais um, 2 peões a menos. F6 está morrendo. O cara vai avançar e salvar o peão, mas a gente sabe porque viemos do futuro. Esse lance, na verdade, é mais um erro. Essa era a nossa única chance de virar o jogo, mas a gente aceitou o doce do estranho e estragou tudo. A gente tinha que colocar o gordinho em D6 e focar no pirulito, mas ele vacilou, ele jogou. O lance é 5 segundos, é empate, mas é complicado saber onde colocar o gordinho. Não dá pra trocar, pois esse não é nosso jeito de viver. Vivemos para lutar outro dia. 7 segundos pra ele, 6, 2 pra gente. Troca não é permitida. A gente podia dar um cheque no rei, mas não demos. Isso surpreende. Achei que o cheque impediria o Juicer de avançar. A gente realmente queria o peão em F6, mas o problema de pegar o peão em F6 é que o peão em D2 simplesmente avança. Eu achei que dava para pegar se a gente tivesse dado o cheque daquele jeito. Acho que não teria ajudado, mas a posição ainda está igual. Ele ainda está com 6,2 segundos. A gente tenta empurrar nosso peão passado bobo. O peixinho está completamente igualado, mas aquele peão em D2 é muito problemático. Mano, ele está jogando cada lance com segundos no relógio. 8 segundos, 30 segundos. É intenso. A gente está suando. A gente está suando. 8 segundos, é isso mesmo. E a câmera deu pau. Então, sabe, 25 segundos pra gente, 6 segundos pra ele. Ele quer trocar porque esse é o jeito. O que fazer? Tentamos cutucar o peão, mas Fish disse que não era o caminho. Talvez devêssemos ter trocado o bispo. Fish encontra uma defesa insana, mas nada faz sentido. O peão passado parece problemático. Ao que parece, havia uma solução, e não era avançar o peão, pois agora a dama entra. Restam 20 segundos. Estamos em pânico, estamos tropeçando. Quando precisávamos segurar, deixamos escapar. Queremos capturar em F6, mas é tão simples salvar. Não podemos sacrificar o bispo pelo peão. Você pode capturar agora. Ele avançou e nós também. Aquela era a única chance de sacrificar, mas perdemos. Mesmo se tivéssemos feito isso, ele estava com vantagem e ganhando, então não mudaria nada. Agora podemos colocar o gordão no demônio para pará-lo, mas isso não vai acontecer. Oh, mano, com o sacrifício da dama, que partida! Foi insano. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele está feliz que venceu. Não estamos tristes porque, se não dá para ficar feliz, para que ficar triste?